Olá pessoal, tudo bem? Está entrando no ar o... Epa, não é o programa Fashion. Enganei vocês. Dessa vez é uma edição especial do Doce Desejo. Mas o Doce Desejo não era apenas para ensinar a fazer receitas doces? Até era, mas dessa vez, em se tratando de Sexta-feira Santa, Páscoa, eu trouxe para vocês uma torta de bacalhau que quando eu faço aqui na minha casa, faz o maior sucesso. Fique ligadinho porque a gente vai começar agora e se eu fosse você, eu não deixava de assistir esse vídeo por nada. A receita é super simples e você vai precisar de poucos ingredientes que facilmente você vai encontrar na sua cidade. Para a massa, você vai precisar de pouquíssimos ingredientes. Vou mostrar para vocês. Aproximadamente 1 kg de farinha de trigo. Nós não vamos utilizar esse 1 kg todo. Uma parte vai na massa e outra parte para forrar a superfície onde nós vamos esticar a massa. Mas deixa reservado 1 kg, tá? Nós vamos precisar também de 200 gramas de margarina culinária. Aquela que vem naquele tabletinho comprido, né? Você vai precisar de 2 tabletinhos daquele. Temperatura ambiente. Você vai precisar também de 250 gramas de gordura hidrogenada, qualquer marca, metade de um pacotinho daquele que vende no supermercado. E vai precisar também de 2 gemas, né? Tá meio feinha aqui, mas aqui dentro tem 2 gemas, somente a gema, e um ovo inteiro. Vai precisar do sal também, o sal é a gosto, mas não faz uma torta muito salgada não, porque quando a comida é muito salgada a gente pouco presta atenção no sabor do prato, né? Coloca na medida certa. Vamos fazer a massa agora. E para isso, não pode ter medo de sujar as mãozinhas não, porque massa boa é massa feita com as mãos. Numa superfície plana, que pode ser a sua pia ou uma bancada como essa, você vai fazer tipo um vulcãozinho, né? Como é que você vai fazer isso? Eu vou te mostrar. Coloca a farinha de trigo. Faz um morrinho, né? Aí aqui no centro, você vai colocar os ovos. Opa. Acontece, gente, nas melhores famílias. Você vai colocar os ovos, vai colocar a gordura hidrogenada e vai colocar também a margarina. Um pouquinho de sal. E agora, mãos à obra. Aí você vai unindo bastante os ingredientes, né? Bom, agora é que eu falei que a gente pode utilizar a raiva, né? Você vai utilizar a raiva para sovar a massa. Eu não vou bater muito aqui porque essa bancada ela não é muito firme, né? Mas você estando na sua pia, você bate bastante na massa, amassa bastante ela. Quanto mais você sovar, melhor a sua torta vai ficar, tá? Você vai fazer uma bolinha com a sua massa, né? Uma bolinha bem simpática e depois você vai cobrir essa bolinha com papel filme. Depois que você fez a sua bolinha, você vai colocar essa bolinha na geladeira por aproximadamente uns 20 minutinhos. Passa rapidinho, é tempo de você limpar a sua bancada, de você lavar os outros potinhos que você utilizou. Vamos colocar na geladeira e daqui a pouquinho a gente volta com ela. Daqui a pouquinho a gente pega a massa de jeito de novo. Enquanto a nossa massa descansa na geladeira, a gente vai adiantando o recheio.
Você vai colocar em uma panela uma cebola bem picadinha e vai colocar também 2 dentes de alho picados. Apesar da panela ser antiaderente e não haver a necessidade de colocar óleo ou qualquer outra coisa, nós vamos colocar azeite por conta do sabor, né? O azeite dá um sabor muito especial a esse recheio. Você coloca aproximadamente algo em torno de 2 colheres de sopa, né? Ou um pouquinho mais, se você for assim exagerada como eu. Deixa dourar um pouquinho. Um cheirinho que já está subindo. Não falei que o azeite dava um toque todo especial? Isso tá bom. Bom, gente, já tá assim bem douradinho, né? Não precisa tá pretinho, é só dourar mesmo, né? O alho e a cebola já douraram bastante no azeite. Aí a gente vai pegar o bacalhau. Ó, já tá desfiadinho, como eu falei. Coloca aqui na panela. Era pra eu ter pego uma panela maior, mas agora já era, né? Dá pra fazer nessa aqui mesmo. Refoga esse bacalhau aqui junto com o alho, com a cebola, né? Deixa ele pegar bastante o gostinho, né? Temos o azeite. Vamos colocar o molho de tomate. Uma quantidade generosa. Coloca uma quantidade, se você achar que precisar de mais, bota mais um pouquinho. Para dar um gostinho todo especial no prato, você vai precisar disso aqui, ó, de sazon. Esse aqui em especial é para aves, para peixes e para arroz. Como o bacalhau é um peixe, a gente coloca ele aqui no recheio para ele dar um gostinho assim, com um toque especial. Vamos colocar um pacotinho. A gente tem que tomar cuidado para o bacalhau tá bem de salgado, né? É claro, não deixa ele perder totalmente o gosto, mas ele não pode estar salgado, senão na hora que a gente for colocar o sazon, vai ficar ruim, porque aí recheio muito salgado também, ninguém merece, né? Aqui tem um molho de coentro picadinho, você vai colocar esse molho de coentro aqui. Se você não gosta de coentro, tudo bem, pode colocar apenas o cheiro verde mesmo que tá valendo. Tem uma outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, tô meio caduca, né? Perdoe. Mas você pode colocar azeitona, também fica tão gostoso, uma combinação super legal, bacalhau com azeitona. Pera aí que eu já vou buscar as minhas, só um minutinho. As azeitonas que eu costumo usar são essas aqui. Elas já vêm sem caroço e elas são recheadas com pimentão vermelho. Mas se você tiver qualquer outro tipo de azeitona em casa, você pode usar tranquilamente e sem medo, é muito bom. Eu ainda dou uma cortadinha nelas para ficarem menores. Tô fazendo isso no mesmo potinho do coentro, mas não tem problema não. Bom, agora a gente coloca essas azeitonas aqui no nosso recheio. E vamos colocar um pouquinho de água, mas é pouquinho mesmo, tá? Eu ainda vou colocar um pouquinho mais de molho porque eu acho que ficou um pouquinho branco. É por isso que o molho, ele é mesmo uma questão de observação. Você olha, se você achar que precisa de mais, você coloca. Finalmente, a gente vai colocar um ingrediente que vai finalizar o nosso recheio, o creme de leite. Por que a gente coloca o creme de leite no final? Porque o creme de leite, ele não precisa, ele não pode, ele não deve ficar cozinhando muito tempo no forno. Geralmente a gente utiliza assim, finalizando o prato. Então a gente vai utilizar aquela caixinha de creme de leite. Aqui nesse potinho eu tenho 200 ml de creme de leite de caixinha.
Você pode usar tranquilamente o de caixinha, porque não são em todas as regiões do Brasil que se encontra creme de leite fresco. Se você tiver do fresco, melhor ainda, mas não há essa necessidade, tá bom? Notem que o recheio, ele fica bem cremoso. O creme de leite que eu usei é o creme de leite convencional, mas a galerinha que quiser alguma coisa assim com menos calorias, pode tranquilamente usar o creme de leite light. O prato não vai ficar devendo nada, né? Eu acho que a gente pode até usar um creme de leite convencional. Sabe por quê? Come umas caloriazinhas, ingere as calorias, depois a gente resolve. A gente resolve. Mas não vamos falar de caloria agora não, vamos tratar de terminar essa torta, que eu tô louca pra comer um pedaço. Já apaguei, né, que como eu falei, o creme de leite não deve ficar fervendo muito tempo no fogo. E a gente vai reservar esse recheio. Bom, gente, a nossa massa já ficou uns 20 minutinhos na geladeira, que ela tinha que ficar. Tá? Quem quiser colocar ela no freezer também, na parte de cima, pode colocar tranquilamente que não vai dar problema nenhum não, tá? Não vai chegar a congelar. E o nosso recheio tá aqui, olha, esfriando um pouquinho e louco para rechear a nossa torta. Essa quantidade de massa aqui, ela é suficiente para você fazer uma torta grande, numa forma redonda de 30 centímetros de diâmetro. Como na minha casa nós somos poucas pessoas, eu prefiro fazer duas tortas pequenas em duas formas redondas de 15 centímetros de diâmetro ou em um tabuleiro pequeno. Você faz com aquilo que você achar que fica melhor para sua casa, o que melhor lhe convier. Essas duas formas são antiaderentes. Mas se você for fazer em formas convencionais, não se preocupe, não precisa untar a forma. Isso porque a massa já tem gordura suficiente e na hora que colocar no forno, conforme ela for se desprendendo, a massa não vai grudar na forma. Fica ligadinho nessa dica, tá? Vamos tirar a massa aqui do papel filme. Opa! Acontece. E vamos dividir a massa no meio. Agora, nós vamos pegar aquele restinho de farinha que ainda tem e vamos forrar aqui a superfície com farinha. Eu falei que era para reservar 1 kg de farinha de trigo porque eu sei que tem que colocar a farinha para ajudar a abrir a massa. Essa minha bancada aqui é bem lisinha, então não leva tanta farinha. Mas se você for abrir numa pedra mármore ou qualquer outro tipo de superfície mais porosa, você vai precisar de mais farinha, com certeza. Você tem que ter um rolo de macarrão. No meu caso aqui o rolo tá até quebrado, né? Tá faltando, mas dá pra fazer assim mesmo. Se você não tiver o rolo de macarrão, pega uma garrafinha comum, uma garrafa de refrigerante, de cerveja. Tem que ser de vidro porque tem que ter peso para você conseguir abrir a massa. Vamos lá. Não se preocupa que a massa pode quebrar um pouquinho, porque essa é pra gente colocar na forma, né? Para forrar essa forma. Então, nessa hora a gente vai usar muito da força manual. Olha, eu agora estou forrando o fundo da forma com a massa, né? Tendo cuidado de não deixar a massa muito grossa. Não fica legal quando ela tá muito grossa. A proposta é ser uma torta delicada, fina. Um outro truque legal para você deixar a massa bem fininha dentro da forma é você esticar ela dentro da forma com um copo. Se fosse uma forma de 30 centímetros de diâmetro, eu poderia esticar com o próprio rolo aqui dentro. Mas como é uma forminha menor, né, a gente pode fazer isso com um copo. Forramos bem aqui a parte de baixo. Agora a gente vai forrar o lado. Agora eu vou acertar a borda para ela ficar retinha e bonitinha aqui na forma. Para isso é só você pegar uma faca na minha faca e vir acertando com a faca. Se você achar que em algum lugar a borda ficou muito fininha, você coloca um pouquinho mais de massa. Como eu tenho massa para forrar duas formas, né, como eu mostrei para você,
A redonda e o tabuleiro, vocês aguentam um pouquinho que agora eu vou forrar o tabuleiro rapidinho. Gente, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Depois que eu fiz o recheio, aí eu coloquei mais um envelopinho de sazon, aquele mesmo do início. E pra esquentar a coisa, eu ainda botei um pouquinho de pimenta, sabe? Pimenta do reino, com mais outras especiariazinhas, umas outras coisinhas. Mas se você não quiser colocar pimenta, tá totalmente dispensada. Depois que a gente forrou a forma todinha com a massa, agora a gente coloca o recheio. Lembra sempre que esse recheio é para 2 tortas. Agora que nós já temos a massa e o recheio, nós vamos partir para uma parte muito importante, que é colocar a cobertura, para a torta ficar bonitinha. E quem acha que vai dar muito trabalho, tá completamente enganado, porque tem um truquezinho pra gente fazer uma cobertura bonita sem que a massa se quebre. Vou ensinar pra você. Você vai precisar de um pacote de arroz, não importa a marca, né, gente? Ou de um plástico resistente. Tem que ser um plástico bem firme. Você vai esticar esse plástico. Vai colocar a farinha no plástico e vai colocar a massa, que seria para cobertura. Passa a farinha de um lado, de outro, dobra o plástico e agora você trabalha com rolo. Tenta fazer mais ou menos redondinho, do jeito que é a forma, né? Mais ou menos na mesma forma da forma. Se quebrar um pedacinho, você não se preocupa não, ó. Você vem com um pouquinho de massa e completa. Ó, o que você for tirando da borda, você coloca naquela partezinha que não ficou tão legal. Para que a massa fique coradinha, bonitinha por cima, você vai precisar, olha, de umas 2 gemas. Se for um ovo bem grandão, você usa apenas uma. Separa da clara direitinho e coloca aqui por cima. Fica com nojo não, hein? É assim mesmo. Isso aqui é um pedacinho de papel toalha, desses de cozinha. Ele vai te ajudar, ó, a espalhar a gema por cima da massa. Aí você vai passando, ó, pela massa para deixar ela bem lisinha, mesmo naqueles lugares onde quebrou um pedacinho, mas que ninguém precisa saber. Ai, gente, eu acho que eu vou ficar com a vaga da palmeirinha. Palmeirinha preta? Palmeirinha preta, eu acho que dessa vez vai. Se você, assim como eu, quiser inventar uma moda, botar assim algo a mais na sua massa, aliás, na sua torta, você pode muito bem pegar assim pedacinhos de massa, né? E fazer tentar pelo menos fazer uma decoração. Eu botei uma bolinha aqui, uma coisa simpática. Se você de repente tem em casa cortador de biscoito, você pode usar ele tranquilamente. Agora a sua torta está pronta para ir para o forno. E eu fiz o seguinte, eu pré-aqueci o forno a 180 graus. E agora nós vamos colocar a torta e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou bonita. Pena que não vai dar para vocês sentirem como ela ficou gostosa. Aguarda um minutinho. Gente, a nossa torta já ficou pronta. Aliás, as nossas 2 tortas. Vou lá no forno pegar para mostrar para vocês. Torta número 1, torta número 2. Como eu falei para vocês, deu para fazer 2 tortas. Essa daqui, que nós não vamos mexer agora. Essa daqui eu vou desenformar ainda quente para mostrar para vocês que não vai quebrar. Imagina se quebra. Que vergonha que eu vou passar. Mas vamos tentar. Cuidado que tá quente. Meu Deus, quebrou.
Quebrou a torta. Oh, meu Deus, era para ter esperado um pouco. Quebrei a torta. Como nas melhores famílias, acontece sempre alguma coisinha errada. Aconteceu comigo também. Na hora de desenformar a torta, como ela estava muito quente, eu tinha acabado de retirar do forno, ela acabou quebrando. O que eu fiz? Eu voltei com ela para a forma e ficou assim quebradinha dos lados, mas isso aí não interfere em nada no sabor, né? Depois que acontece esse tipo de coisa, a gente aprende, né? Ou pelo menos se liga um pouquinho mais de que não precisa esperar a torta estar completamente fria para a gente desenformar. Mas o legal é deixar ela esfriar um pouquinho, pegar um pouquinho mais de consistência. Ela sai do forno ainda um pouquinho molinha, né? Ainda mais frágil. Deixa ela mornar um pouquinho, deixa em cima da pia descansando e depois você desenforma ela numa boa, tá? Mas eu posso garantir que a torta tá gostosa. Vamos dar uma olhadinha em como ficou a massa e como tá esse recheio. E isso dá para fazer tranquilamente. Se por acaso acontecer isso na casa de alguém, não se desespera não, é normal. Olha. A graciosidade dessa torta é que ela não fica pesada. Ela é perfeita para você oferecer para uma visita, assim, num sábado à tarde ou num dia de domingo, porque ela é leve. Você pode fazer um acompanhamento com uma saladinha também, se você tiver um salpicão ou uma saladinha verde, ela cai muito bem. Se você quiser também servir no almoço, qual o problema? Você pode fazer a sua torta também, assar, tudo direitinho, e você pode guardar ela no freezer e só voltar a esquentar, né, a aquecer a torta na hora que você for consumir. Posso garantir para vocês que o gosto não fica alterado, continua gostosa, a massa continua molinha, sabe? É uma delícia. Outra coisa também, que tal fazer essa torta assim e mandar de presente para alguém que você gosta muito? Eu tenho certeza que alguém que receba uma torta dessas de presente vai ficar super feliz, porque junto com o sabor da torta vai uma atitude de amor, de carinho, que tá faltando tanto nos dias de hoje. Mas vamos parar de blá 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 e vamos experimentar a torta? Aliás, vamos do verbo eu, né? Vocês não podem, infelizmente. Mas eu vou experimentar e vou dizer se ela ficou realmente gostosa. Observem, olha, que ela tá assim super macia, olha. E o recheio, bem cremoso. O legal dessa torta é que o recheio não fica escorrendo, mas também não fica ressecado. É por isso que ela é tão gostosa. Olha que coisa maravilhosa. Vamos experimentar? Gente, a torta pode ter até quebrado, mas ela tá tão gostosa. Se eu fosse você, fazia essa torta em casa ainda hoje. Nossa, ficou muito boa. E não foi porque fui eu que fiz não, tá? Porque quando sai ruim, eu mesma falo. Aliás, dificilmente alguma coisa que eu faço na cozinha sai ruim, porque eu faço com muito amor. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro doce desejo em vídeo. Eu espero que venham muitos outros, um pouco menos atrapalhados. Agora no início eu ainda tô pegando o jeito da coisa, mas eu acredito que com um pouquinho de paciência vai. Eu espero que você faça essa receita em casa. Se você gostar da receita, poxa, deixa um comentáriozinho no vídeo. Fala como é que você fez, se você fez alguma alteração, qual foi a expectativa e qual foi a recepção, o resultado do pessoal aí na sua casa. Conta tudo, que isso é muito importante pra gente. Outra coisa, se de repente você não gosta tanto de bacalhau ou não pode comer bacalhau, você pode adaptar essa torta e fazê-la com frango ou com camarão. O raciocínio é o mesmo, você faz o franguinho, faz o camarão e para dar cremosidade, coloca o creme de leite, que pode ser o light se você assim preferir. Bom, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado, um beijão para vocês e uma Páscoa mais do que feliz.